Bem-vindos a mais um episódio do Ecominas Insights. Eu sou a Marcela e hoje a gente vai trazer aqui um tema super relevante para o planejamento urbano. Toda cidade quer crescer, as pessoas querem infraestrutura, mas existe um debate em tema aonde isso vai ser implementado? Eu quero isso, eu sei da importância, mas não perto de mim. Então, acho que essa discussão aí gerou muita reflexão para a gente e a gente queria trazer isso para vocês também. É isso mesmo, e esse episódio é diferente, porque nós três somos do time da Ecominas, lidamos ali, né, nos bastidores da consultoria entre comunidades potencialmente afetadas e o empreendedor, né, que vai fazer a implantação de um empreendimento de impacto. E depois que a Ananda, ela é arquiteta e urbanista lá na Ecominas, ela fez a publicação de uma newsletter falando sobre esses conflitos, que deu muita repercussão. A gente achou bacana trazer para um podcast, aprofundar o tema, falar aí nossas percepções, trazer esse olhar, esse cuidado que o processo de licenciamento exige, né? E também que as pessoas possam refletir. Nossa ideia aí é trazer uma consciência da importância do coletivo, né? Com base um pouco aí das nossas experiências. Conta aí, Ananda, o que você escreveu? Bom, muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. E, basicamente, eu me aproximei dessa temática ao trabalhar diretamente com uma comunidade particularmente incomodada com a chegada de um empreendimento na sua vizinhança. E eles estavam incomodados, então, com uma população bem diversa, mas que tinha algo em comum, que era as condições de vulnerabilidade que colocavam na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, era uma população, enfim, que destoava bastante ali da vizinhança, o que é algo muito interessante do ponto de vista de um programa habitacional desse tipo, mas não estava sendo bem recebido por quem ali já morava, né? E aí, ao pesquisar estratégias e instrumentos que eu pudesse utilizar para conversar com essas pessoas e talvez desprender um pouco, dissolver essas amarras, essas dificuldades mesmo com a chegada desses moradores no bairro, eu me deparei com esse fenômeno, com esse conceito que é o Not My Backyard, né? Que em português é não no meu quintal. Então, a gente consegue achar dessas duas maneiras, mas percebi que existia uma literatura escassa em português a respeito, e resolvi falar um pouco sobre o tema porque, principalmente, saber do conceito, saber desse acrônimo, né, me ajudou a encontrar mais materiais, encontrar recomendações e entender um pouco melhor como poderia se dar essa mediação, como talvez eu conseguiria justamente dissolver esse grande temor, esse grande pavor que estava se criando, que foi isso que, no final das contas, eu entendi que significa, né, o Not My Backyard, é justamente essa resistência direcionada de uma determinada vizinhança, de um determinado coletivo, à chegada de um empreendimento de impacto, que a gente sabe que pode ser de diversas formas, esse impacto pode se dar, mas principalmente que para empreendimentos que têm algum tipo de relação com a sustentabilidade, seja no âmbito do desenvolvimento econômico, social, ambiental. Como, por exemplo, a gente pode ver chegada de edifícios para geração de energia renovável, ou como o exemplo que eu dei, né, para, por exemplo, conjuntos habitacionais de interesse social. Isso é muito interessante porque ao longo aí da trajetória da Ecominas, principalmente na esfera do licenciamento ambiental, algumas tipologias de empreendimento a gente já sabe que é impactante. Então, ninguém quer perto de casa uma estação de tratamento de esgoto. Ninguém quer perto de casa um presídio. Ninguém quer perto de casa aquele poluidor que vai trazer ruído. Só que esses equipamentos e essas infraestruturas, elas são necessárias, né? Então, ali no processo que a Ananda contou, né, o efeito do fenômeno que a gente traz aí no escritório agora como NIMBY, a gente se depara com uma situação agora que é essa Not in My Backyard, eu não quero no meu quintal, mas dentro de uma área urbana, porque geralmente os Minha Casa Minha Vida, eles, né, assim, em casos majoritários, eles são implantados em área que tem uma
homogênea de forma de uso e ocupação do solo, né? Tem características semelhantes com o entorno. E aí a gente teve a experiência de fazer a aprovação de um licenciamento que o empreendimento ele é baixa renda inserido numa vizinhança que é de alta renda. E aí foi um caso da gente que despertou mesmo o nosso olhar, né? Não cabe a nós, enquanto técnicos da área, fazer julgamentos, mas a nossa análise técnica, né, para ver ali o que realmente é legítimo e o que não é, isso é sensível nesse processo do licenciamento, realmente nos fez, olha, essa situação é diferente, né? Porque eu acho que é muito importante também a gente não colocar qualquer manifestação contrária como NIMBY, né? Existem resistências legítimas ou questionamentos legítimos sobre o impacto que o empreendimento vai gerar ali, seja na drenagem, no trânsito, né? Ou até mesmo na segurança. Mas o que a gente percebe, assim, pela experiência e até pesquisando mais sobre o tema, é que muitas vezes a resistência não está na questão daquele empreendimento em si, da edificação em si. Tem estigmas, existem preconceitos, né? E coisas que são difíceis, que são desafiadoras, assim, né? Da gente lidar e que muitas vezes você não consegue contrapor tecnicamente, né? Porque aquilo que a pessoa tem como valor ou como estigma, às vezes um dado, um estudo robusto que é desenvolvido, não vai refutar. Então, assim, a gente tem que trabalhar. O desafio está justamente ainda da gente entender como que a gente vai desmistificando isso, né? A partir do diálogo, a partir da transparência, desse contato mais próximo com essas pessoas que estão resistentes àquele empreendimento, que vai ser implantado, né? Ele vai acontecer. Como é que a gente faz para que isso aconteça de forma menos conflituosa possível, mais harmoniosa, né? O que você viu aí, Ananda, dentro do que você pesquisou? Tem outras também referências fora do Brasil, até alguma coisa que você acha que é relevante aí trazer também? Então, eu encontrei manifestações muito diversas de populações, por exemplo, mais insistentes, outras menos, que diversificavam os métodos, né, de inserção nesses espaços, seja por petições, seja por protestos mesmo, então usando corpo a corpo ali para se colocar contrariamente à chegada desses empreendimentos. E justamente o que você falou, é muito importante observar o perigo de rotular tudo com uma pecha, uma coisa pejorativa, como se as pessoas fossem, por exemplo, meramente territorialistas ou egoístas pela chegada desses empreendimentos. É importante também manejar a sensibilidade no sentido de entender que temores e a rejeição inicial é compreensível. Muitas vezes esse estigma realmente dificulta o entendimento, mas isso não significa que ele não possa ser dissolvido, que a gente tenha que, por exemplo, abandonar o diálogo. Pelo contrário, o que eu realmente encontrei foi que o processo participativo, uma escuta qualificada, um diálogo coletivo em diferentes processos, em diferentes instrumentos, incorporar isso em estratégias, só vem a beneficiar e mesmo atenuar essa resistência. Então, muitas vezes é uma questão de entender a origem daquele preconceito ou a origem daquela dificuldade de aceitar a chegada desse empreendimento, seja qual for a natureza dele, e reforçar os instrumentos de participação e de diálogo com as pessoas que estão ali recebendo, né, aquilo na sua vizinhança, porque é o que a gente está falando justamente de forma constante nos processos de licenciamento, nos processos administrativos, de tornar os impactos menores, mais palatáveis, de reduzir incomodidades. Ninguém rejeita que elas existam. A gente tenta pensar tecnicamente em estratégias e medidas mesmo para mitigar, para conter, enfim, dependendo caso a caso do que é necessário, né? Então, assim, a gente está falando aqui de um empreendimento que te despertou, que era Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é a faixa de renda mais baixa do programa, né? E a gente teve esse caso específico de fazer a implantação dele numa vizinhança com um poder aquisitivo mais elevado. Então, a gente tinha um conflito. Nesse momento, quando a gente, né, iniciou esse trabalho, a gente teve um cuidado da comunicação social, mas, no meu ponto de vista, faltou
uma informação mais clara, uma reunião prévia, de forma generalizada, talvez até uma audiência pública, para trazer a primeira informação do que é, do que aquilo ali vai trazer de benefícios, o que aquilo ali vai trazer de malefício, como isso vai ser cuidado, como que vai ser o instrumento do licenciamento. Então, você concorda comigo que muito da ansiedade que traz dessa rejeição, desse estereótipo, também é uma falta, às vezes, de comunicação, de um vizinho ter ciência, o que é aquilo? Porque, a partir do momento que ele fala assim, poxa, eu moro aqui, vai vir ao lado da minha casa uma população que era ali, né, à beira rejeitada ali de forma, falar verdadeiramente, né, rejeitada pela sociedade. Vai trazer insegurança, eu vou ter agora o problema de, né, quem que é esse morador? Será que era usuário de droga? Vou ter questão de conflito de facção, eu vou ter redução do valor do meu imóvel. Então, essas especulações, às vezes, também acontecem porque falta uma conversa e uma transparência direta. O que você acha? Você acha que faz sentido, assim? Então, o que eu realmente encontrei de contundente nas pesquisas que eu fiz é que esse endereçamento direto dos receios é muito relevante. Diferente de se omitir e procurar desviar do assunto direto, a importância é pegar caso a caso e preocupação por preocupação e tentar argumentar e tentar trabalhar em cima daqueles temores particularizados com fatos, com dados, com o que a gente consegue se aparelhar e instrumentalizar em favor de diminuir a ignorância, o preconceito e o estigma, porque a gente está falando muitas vezes de um processo de desconhecimento e de algo até cultural, né? Então, é muito relevante investir nesses processos de pesquisa, de conseguir compreender efetivamente como os fenômenos sociais estão se dando e se aparelhar de dados factíveis e talvez de maneiras de transmitir, de comunicar isso de forma mais facilitada a diferentes públicos, com uma faixa gigantesca, assim, de diversificação, né, de idade, de gênero, enfim. Então, a gente tem que pensar em estratégias diversificadas mesmo para conseguir contemplar essas preocupações e direcionar com respeito e realmente credibilidade do processo, porque é isso, as pessoas percebem quando você desvia, quando você evita um tema, porque ele já é sensível. Então, assim, a parte de tratar as pessoas com respeito, além de garantir a rastreabilidade daqueles processos, é particularizar o tipo de metodologia que você está utilizando. Então, eu até já tinha comentado com a Marcela que foi uma dúvida genuína minha se endereçar diretamente as questões era favorável ou se isso não gerava debate. E, efetivamente, o que eu encontrei é que a recomendação é essa. Então, se aparelhar dessas estratégias e instrumentos para variar as maneiras de comunicar então, o que a gente tem de dados. Gente, porque a gente preza muito pela comunicação entre os parentes. Com certeza. E eu acho que trazer um caso emblemático, assim, que extrapola um pouco disso que a Ana trouxe, que você está trazendo, porque às vezes tem as questões legítimas, mas a gente se depara com coisas até bem curiosas, assim, que aconteceu num empreendimento, num hospital oncológico que a gente estava licenciando, e aí teve uma pessoa que demonstrou uma preocupação com a energia negativa que aquele hospital que vai tratar de câncer poderia trazer para o bairro. E aí, nesse momento, assim, como é que você trata isso? Como é que você dialoga com essa pessoa, né? Então, a gente essas questões vão para além da parte de engenharia, de arquitetura, das questões urbanas, elas estão no emocional ali também, né? Verdade. Então, assim, o trabalho ali dessa articulação, né, da comunicação social, ele é bem desafiador nesse sentido, né? Então, as nossas experiências têm nos trazido aí muito aprendizado, né? E a gente vai desenvolvendo e encontrando novos desafios ao longo do processo. É verdade, até mesmo porque, assim, né, aquela população que é participativa no processo de licenciamento tem muito a contribuir. Primeiro porque nós não moramos ali naquela localidade. Então, essa participação é fundamental para a gente entender quais são as problemáticas, quais são as questões ali que precisam ser olhadas, né, expectativas de impactos positivos e negativos, isso a gente já faz naturalmente. Mas,
existe, né, como seres humanos, né, a gente tem que reconhecer que somos, né, cheios de defeitos, uma parcela da população também que quando a gente faz esse trabalho da comunicação vira e fala assim, mas o que eu vou ganhar com isso? É assim, qual que é a expectativa? Esse empreendimento vai vir para cá, como eu serei beneficiado? E não é sobre isso o licenciamento, né? No meu entendimento, o licenciamento, ele tem que sim trazer medidas mitigadoras e compensatórias. Então, qual que é a diferença de uma para a outra, né? Não sei se os nossos ouvintes têm isso de forma clara. Medida mitigadora é pegar aquele impacto que você tem. Por exemplo, você impermeabilizou ali o solo, tá? E você gerou ali um excesso de água de chuva que vai ser lançado na rede pública, você tem que mitigar. Como que você mitiga? Com instrumentos de engenharia. Hoje a gente tem preferencialmente aquelas soluções baseadas na natureza, né? A gente busca sempre nesse sentido da sustentabilidade, mas reter aquela água antes dela chegar no sistema público. Então, isso é uma medida mitigadora. Mas e o que é uma medida compensatória, né? Então, a compensatória é aquela que eu suprimi uma árvore, eu consigo mitigar isso? Não, a árvore morreu, eu não consigo mitigar. Então, eu tenho que fazer uma compensação, eu tenho que plantar mais árvores em prol daquela que foi suprimida pela chegada do empreendimento. Então, realmente, no licenciamento, o empreendimento, ele deve, né, e o poder público faz isso de forma muito criteriosa e correta, de mitigar o que precisa ser feito e compensar aquilo que não precisa ser feito. Mas existe também aquela questão individual. Por exemplo, nesse caso que a gente está discutindo aí do âmbito Minha Casa Minha Vida, é o morador pensar assim, tá, mas eu vou ser prejudicado porque esse empreendimento vai vir para cá, porque se fosse um empreendimento alto padrão residencial, eu acho que ele não teria esse pensamento. E aí, ele pensa assim, eu não vou ganhar nada com isso, portanto, eu não quero. Então, existe culturalmente a falta do entendimento do coletivo, da importância, inclusive da dispersão da informação, assim, como que foi selecionado aquele morador? Aquele morador que vai chegar ali, ele tem mérito para estar ali. Ele foi amplamente catalogado, né? Desculpa a expressão, mas foi fichado, avaliado, feito uma diligência ali para ver se ele era apto para ir para esse local. Ele paga também por aquilo ali, então tem toda uma meritocracia do indivíduo, tá? E será que a população, quando já se uniu e se manifestou, tinha esse conhecimento? Antes de tudo, antes de chegar no processo do licenciamento, quando a gente já chegou no processo do licenciamento, já existia resistência, já existia assim, nossa, esse conflito aqui já está aparente antes mesmo da gente iniciar. Né? Então, como tratar isso nesses processos, assim, é desafiador. E acho que neste momento que você colocou, assim, quando a gente já chega para esse primeiro contato, como já tem essa resistência, talvez a absorção daquela informação, daquele conhecimento de tudo que você está trazendo, ela é muito mais difícil, né? Porque, assim, a pessoa, muitas vezes, ela não vai apta a ouvir, ao diálogo, né? Ela já está formada ali, então você tem que ir quebrando isso aos poucos, assim. E aí, existem ferramentas para isso, né? A gente trabalha nesse sentido, assim, então a gente tem que usar criatividade, sensibilidade, né? São vários aspectos aí a serem diria até mesmo da parte da humana mesmo, até da compaixão, entender, se colocar no lugar do outro, né? Porque é fácil, eu pensei, se um imóvel fosse seu também, você ia querer? Né? Se coloque no lugar do outro, né? Você ia querer o risco, né? Porque é isso, a gente, no final das contas, está falando muito de potencialidades, a gente está falando de previsões, de probabilidade. Então, é uma questão de sempre estar, infelizmente, na esfera do, vamos dizer assim, achismo. Uhum. Então, é muito difícil sensibilizar, e a gente está falando agora de Brasil, para a relevância do planejamento. Porque, de novo, a gente não está falando de benefícios, muitas vezes, diretos, imediatos. Às vezes vão demorar anos para a gente ter uma qualificação social que, por exemplo, vem diretamente de um empreendimento de interesse social. A gente está falando de direito à moradia, a gente está falando de acesso à habitação digna, etc. Agora, usar esses argumentos para falar com a comunidade que está certa de que o valor do imóvel dela vai perder valor amanhã,
vai reduzir de preço, etc., no mercado imobiliário, é muito difícil, porque as pessoas, elas também, é importante nisso que vocês falaram, trazer que existe como premissa e muitas vezes como resultado desses processos com populações resistentes, desse manejo de populações resistentes, uma erosão das instituições, né, que é uma questão que eu até coloquei como um dos achados das literaturas que eu consegui entrar em contato, de que existe uma desconfiança muito grande já prévia com as instituições, principalmente com o setor público, mas também o setor privado, e de que todos os processos participativos são meramente uma perfumaria ali naquele momento. Então, também é um processo exaustivo de convencimento das pessoas de que aquilo ali tem credibilidade novamente. Só que para isso é preciso demonstrar para as pessoas com estratégias e instrumentos novamente que aquele é um processo confiável. Então, isso ultrapassa, com certeza, o momento ali de uma reunião comunitária, por exemplo. A gente pode exercer, assim como a gente faz na Ecominas, outras estratégias de comunicação continuada com a comunidade, por exemplo, determinando uma periodicidade de retornos que é isso, extrapolam muitas vezes até mesmo o que está ali prescrito como necessário, imprescindível, mas a gente está investindo em algo que é maior, que é mais importante, que é trazer essa sensação de escuta e de retorno para essas pessoas. Muitas vezes o retorno não vai vir, e isso aí também, assim, e depende das pessoas reconhecerem isso. Muitas vezes o retorno não vai vir somente por estruturas, por engenharia, por algo visível, tangível. Às vezes vão ser melhoras na qualidade ambiental daquela vizinhança mesmo. Agora, o que não é visível, o que não tem retorno imediato, é muito complicado de fazer ser visto, né? Fazer ser reconhecido. Por isso que a gente busca cada dia trazer mais esse entendimento e nos nossos processos de licenciamento adentrar, né? Eu acho que a gente não tem a menor pretensão de eliminar o conflito, porque isso não é possível, né? Assim, acho que o nosso papel é muito de trazer transparência e confiança nesse processo, assim, para que o conflito seja conduzido de uma forma adequada, assim, né? E minimizado nisso. Então, acho que o tema, assim, quando a gente vai falando, a gente vê o quanto esse tema realmente gera reflexões e discussões, porque ele não tem muitas respostas, né? Assim, acho que é de refletir para buscar mesmo caminhos para a gente conseguir trabalhar com isso, né? E entender esse fenômeno e como que a gente pode conduzir ele para que ele não impacte o planejamento urbano, as coisas que tem que acontecer, né? Porque a gente sabe que, como esse exemplo que a gente está dando em todos os outros que a Laís citou, são coisas necessárias e se a gente não tiver uma consciência coletiva, aonde isso vai acontecer, né? Se não puder, ele vai estar próximo de alguém. E no meio urbano, gente, hoje nós temos o quê? Escassez de terrenos vagos. A grande maioria que ainda existe remanescente tem conflitos ali, né, restrições, na verdade, ambientais grandes. Então, Belo Horizonte, por exemplo, que é um município que não tem mais área rural, né, há muitos anos. Então, aonde, né, fazer a prospecção desses terrenos? Então, toda oportunidade é uma oportunidade, isso deve ser considerado, né, existe escassez aí, o déficit habitacional, isso precisa ser pensado e alinhado com todos os entes envolvidos para que viabilize, né? E é isso, o que não ignora que existem efetivamente o que também é chamado da literatura e que eu até trouxe um pouco no artigo de zonas de sacrifício, né, como se diz. Então, algumas áreas que elas têm maior chance geograficamente de ser alvo da alocação desse tipo de empreendimento, que vai gerar alguma incomodidade, especialmente de cunho ambiental, e que às vezes não seria alocado em uma localidade privilegiada da cidade. E aí, a gente sempre tem que lembrar que, claro, são casos e casos, como esse que eu comecei falando hoje no nosso encontro, de que é meritório o fato de que a gente está vendo e presenciando um exemplo de conjunto habitacional que está sendo colocado em uma localidade
com infraestrutura urbana qualificada, que as pessoas vão ter condições físicas e estruturais de prosperar, né, socialmente, coletivamente, e também, com certeza, contribuir para aquela vizinhança. Então, e novamente, é uma discussão que é muito difícil de colocar, porque você tem mais expectativas e prospecções e menos... E isso é um problema também da sistematização de informações, de gestão do conhecimento, etc., que a gente tem, assim, até das divulgações pelo poder público, ou talvez institutos de pesquisa, ou fontes de pesquisa direcionadas para isso, de, por exemplo, quais são as experiências bem-sucedidas, que dados a gente tem para conseguir utilizar com as pessoas, né, para, por exemplo, dirimir dúvidas, para dissolver preconceitos. Então, o que a gente tem efetivamente de referencial para utilizar nessas experiências? Então, como eu consigo contrapor um medo, um pavor de que um conjunto habitacional necessariamente vai depreciar aquela vizinhança, seja no valor imobiliário, seja na segurança pública. Então, a gente, por exemplo, que está nessa função de consultoria, a gente precisa se aparelhar de dados, tanto para falar com as pessoas, quanto, por exemplo, com o empreendedor. E qual é o acesso que a gente tem a isso, qual é a disponibilidade de dados, né? É algo sempre a se pensar que a gente está falando aí, portanto, de uma outra cadeia de relações e de investimentos em pesquisa, em instituições, que interfere diretamente no nosso trabalho. Importantíssimo, né? Isso que eu tô falando aqui, eu tô lembrando de um licenciamento que a gente fez há muitos anos atrás, que era para uma mineradora. Ela tinha que fazer a implementação de um viaduto. E o viaduto, ele foi implementado numa região com uma população com baixo índice de escolaridade, uma baixa renda familiar, e eu participei efetivamente do campo. Eu ia, conversava, se era numa cidade do interior, as pessoas iam me recebendo, vem cá, toma um café, come um biscoito. Ai, gracinha, assim. Só a título de curiosidade. Perguntei pro senhorzinho, quantos anos o senhor tem? Aí ele virou e falou assim pra mim, 70. Eu, E quantos anos o senhor mora aqui? 86. Eu, ué. Falei, tá bom, então vamos lá, vamos prosseguir. Mas voltando ao assunto do viaduto, quando eu trazia, assim, qual que é a preocupação que o senhor tem de ter um viaduto, assim, na sua casa, frente à sua casa, né? Eles não conseguiam nem elaborar a questão. Então, na grande maioria das vezes, quando esses empreendimentos, eles são implantados em locais que as pessoas têm menos, né, cultura mesmo e conhecimento, elas não conseguem, talvez, nem se mobilizar para falar assim, olha, isso aqui vai trazer eu não vou conseguir mais ver minha montanha ali do fundo, vai me tampar visualmente frente à vista que hoje eu tenho, o ar que eu tenho, isso para mim é péssimo. Ninguém falou nada ruim. Falei, não, unanimamente, que bom, vai fazer essa mineradora, ótimo, eles fazem várias coisas para a população. Então, a gente também tem esse aspecto, porque eu, enquanto estava lá, eu estava na posição oposta, eu falava assim, eu não posso pegar e ficar envolvida emocionalmente, mas ela falou, senhor, é muito ruim para o senhor está entendendo que aqui vai ter esse viaduto, minha filha, mas está tudo bem. Então, é curioso, né, porque foi a primeira experiência que a gente teve, de fato, no escritório, de uma vizinhança ali com uma discrepância social muito grande. Então, esse choque a gente nunca tinha visto antes. A gente aprovou outros empreendimentos semelhantes em regiões, igual eu disse, né, mais homogêneas ali socialmente falando, que tá tudo bem, são bem-vindos. Agora, por que aqueles futuros moradores não seriam bem-vindos ali naquela localidade com infraestrutura urbana totalmente implementada, com, assim, área perfeita para uma implantação, sem degradação ambiental, um espaço já público esperando para acontecer. Então, assim, é desafiador para a gente também, né? Até que ponto que a gente vai ali e traz esse espírito, olha, vamos entender o tanto que isso é importante pro coletivo. Você faz parte do coletivo, sempre alguém vai ser prejudicado em alguma forma e alguém vai ser beneficiado de alguma forma, né? E acho que esse exemplo que você trouxe, sim, ele traz um aspecto dentro desse fenômeno da questão
desigualdade social mesmo, né? Quais são as regiões que geralmente recebem esse tipo de empreendimento, tanto social, seja um aterro, uma ET, ou né, algum pátio, uma indústria, são regiões menos privilegiadas, que têm menos possibilidade de se articular, que têm menos cultura para questionar. E aí, isso vai acentuando mais desigualdades. Então, assim, a discussão acaba sendo mais ampla ainda, né? E quando a gente se depara com uma situação particular que a gente trouxe do exemplo aqui, aí é uma condição totalmente diferente. São pessoas que já têm uma condição ali de se articular, de protestar, e também, pelo fato de ser tão diferente, né, de ser tão heterogêneo, de refutar, né, assim, de não querer aquilo que é muito diferente do ambiente que elas estão inseridas ali. E a gente gosta de tudo junto e misturado. A sustentabilidade é sobre isso, né? Assim, Exato. Sobre equidade, igualdade, é mais do que, não é só a parte ambiental, né? E acho que Muito isso só longe disso. intensifica a importância de mecanismos continuados de retorno, porque no caso, por exemplo, que você retomou agora, Marcelo, a gente está falando de muitas vezes a comunidade achar que não está sendo escutada porque aquele empreendimento não foi viabilizado. Meramente por isso. Porque Verdade. se nós temos todos os recursos, todas as condições de falar, e a gente já se posicionou, já demonstrou a nossa contrariedade, por que ele simplesmente não se pulverizou no espaço-tempo e continua acontecendo? Certamente é porque nós não estamos sendo ouvidos. Não necessariamente. Então, a gente não está falando necessariamente de um problema, novamente, institucional. A gente está falando de retornos que estão sendo dados e para onde estão indo essas informações que foram fornecidas, que tem um processo rastreável. Então, muitas vezes a gente tem esse trabalho também de, por exemplo, durante a reunião, informar, não, essas reuniões estão acontecendo periodicamente, tem um plano de comunicação social, tem um plano de educação ambiental, a gente tem todo um aparato que pode ter suas falhas, mas a gente está tentando fazer uma construção conjunta aqui e fazer um processo, montar um processo rastreável junto a vocês. Então, será mesmo que é porque vocês não estão sendo ouvidos ou simplesmente porque os argumentos não estão se baseando em algo factível? Até mesmo porque os empreendimentos, eles somente são viabilizados dentro da legalidade. Então, existe uma lei que permite aquela ocupação naquela localidade, com aquele adensamento, com aquele projeto. Então, não é algo que está sendo imposto, né? É algo que, olha, vai acontecer isso. Como a gente pode fazer de forma mais harmônica? Porque a gente não está ali também escutando a população para definir se vai ou se não vai. Fato é que iria, né? Não era sobre essa questão se pode ou não pode, quero ou não quero. Tipo, olha, isso vai acontecer, vamos conversar, vamos pensar, o que vai te trazer mais segurança? O que você quer saber dessa informação? Como que a gente pode te ajudar nesse sentido, para que acalme todas essas, né, especulações, essas angústias que estão te trazendo aí no processo de licenciamento. Então, isso é importante, né, refletir. Só acrescentando que além, né, todos os estudos técnicos e ambientais e urbanísticos são feitos para que um empreendimento desse aconteça, né? Assim, os impactos são caracterizados, eles são quantificados, né? Para que eles possam, de fato, ser mitigados e compensados. Então, assim, esse processo é extenso, né? É muito técnico. Então, acho que é muito importante que as pessoas, porque muitas vezes quem nos ouve que também não sabe como que esse fluxo, como que isso acontece, né? Então, isso é importante também a gente sempre reforçar. E é evidente que se nessas ocasiões for retomado ou colocado uma situação flagrante de desobediência ou de problematização que a gente precisa contornar, é justamente aquele momento, ou é justamente por esses canais de comunicação, esses veículos de informação, que a gente consegue reportar a alguma cadeia de responsabilidades, porque, caso contrário, se a gente não consegue instituir esse mínimo canal de comunicação, aí realmente todo o contexto está inviabilizado. Então, se a gente tem esses veículos, esses espaços, é justamente a oportunidade que a gente está dando de identificar quaisquer problemas. Então, tem uma cadeia de intermediários e, por exemplo, se algo é irregular venha a acontecer, a gente certamente está pelo menos tentando fragmentar o processo
para conseguir identificar, né, em outras instâncias, em outras oportunidades, o que a gente pode fazer para contornar ou mitigar, etc. e tal. O que não inviabiliza, é claro, que tenham casos e casos em que os processos não estão sendo feitos com a devida transparência ou que as soluções não foram corretamente declaradas ou comunicadas. Mas, certamente, a gente tem ferramentas e estratégias já previstas e que devem ser aprimoradas que a gente tem para usar, né? Com certeza. E isso aqui também é um veículo, né, gente? Um podcast. Então, acadêmicos, técnicos da área, quem nos ouve, empreendedores, colegas de profissão, né? Tiver qualquer também, né, opinião, queira, né, compartilhar com a gente, vai ser muito bom. Porque a gente, de fato, tem a intenção e uma missão de construir cidades melhores, né? Cidades mais sustentáveis. Com certeza. Agradecer aí por mais esse episódio, pela contribuição da Ananda também com essa pesquisa, com esse tema tão relevante, que acho que ainda pode gerar muitas discussões. A gente quer realmente ouvir também o que as pessoas tiverem para contribuir. Quem quiser também aprofundar, né, tem o artigo que a Ananda escreveu, que está no site da Ecominas, e lá também tem um espaço para trazer perguntas e observações para a gente continuar esse diálogo. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela escuta também. E é isso. Até breve.